Em um mundo onde as tensões geopolíticas fervilham sob a superfície, a Aliança Transatlântica encontrou-se em terrenos instáveis, especialmente desde que Donald Trump assumiu o cargo. Os laços tradicionais que unem os Estados Unidos à Europa foram testados, com a abordagem de Trump a Moscou e seu comprometimento vacilante com a segurança europeia, levantando sobrancelhas do outro lado do Atlântico. Enquanto o palco global hospeda essas dinâmicas em evolução, a Alemanha está à beira de um momento potencialmente transformador. Friedrich Merz, prestes a assumir a liderança como o próximo chanceler da Alemanha pelo Partido Conservador Democrata Cristão, questionou abertamente o futuro da OTAN sob a influência de Trump. Suas observações desencadearam um discurso que pode remodelar a estrutura de defesa do continente. Falando francamente, Merz sugeriu que os Estados Unidos exibem um grau de indiferença em relação ao destino da Europa, insinuando a necessidade de a Europa contemplar uma estratégia de defesa independente. Em uma recente segunda-feira, Merz elaborou essa noção durante uma entrevista com a emissora alemã EDF. Ele pediu um diálogo com o Reino Unido e a França, as duas potências nucleares europeias, para explorar o potencial de compartilhamento nuclear ou arranjos de segurança que possam ir além do quadro atual. Essa proposta, embora intrigante, permanece envolta em ambiguidade e deixou os formuladores de políticas lidando com suas implicações. Para aprofundar essa narrativa em desenvolvimento, voltamo-nos para Julia Berghofer, uma bolsista sênior de políticas na rede de liderança europeia. Com foco em defesa e segurança, Berghofer oferece insights sobre o cálculo estratégico por trás das declarações de Merz. Ela observa o momento das observações de Merz como particularmente notável, ocorrendo apenas um dia antes de uma eleição. Um movimento que pode ser visto como tático, embora sem clareza substancial. O conceito de compartilhamento nuclear, embora familiar no contexto da OTAN, parece nebuloso na articulação de Merz, dado o atual escudo nuclear proporcionado pela França e pelo Reino Unido. Berghofer destaca que, embora essas nações tenham sido explícitas em sua disposição de oferecer proteção nuclear, a viabilidade de tais arranjos permanece questionável. O pequeno tamanho dos arsenais francês e britânico representa um desafio, tornando quase inconcebível que a Alemanha ou outras nações europeias simplesmente aluguem capacidades nucleares. Esse dilema sublinha as complexidades de traduzir o discurso estratégico em política acionável. Adicionando outra camada a esse intricado tapeçaria geopolítico está a perspectiva francesa. Historicamente, a França tem estado aberta ao diálogo estratégico sobre suas capacidades nucleares, com o presidente Emmanuel Macron afirmando uma dimensão europeia para a força nuclear da França. No entanto, ofertas concretas de compartilhamento nuclear ainda não se materializaram, deixando a proposta em um reino de ambiguidade. Os britânicos, por outro lado, tendo se desassociado da União Europeia, mantêm laços estreitos com os Estados Unidos, complicando seu potencial envolvimento em um dissuasor nuclear europeu. A própria UE, com sua diversidade de Estados-membros e posturas políticas, é improvável que evolua para uma aliança nuclear. Os obstáculos políticos e logísticos são numerosos, com alguns países da UE tendo assinado tratados proibindo armas nucleares. Assim, a perspectiva de um dissuasor nuclear Reino Unido-UE permanece uma visão distante e improvável. A discussão em torno da dissuasão nuclear invariavelmente toca na percepção pública, especialmente dentro da Alemanha. Dado seu contexto histórico, a nação deve pisar com cuidado ao se engajar em discursos militares. A percepção do público alemão sobre compartilhamento nuclear ou o desenvolvimento de capacidades nucleares independentes é um assunto de considerável debate. Mudanças recentes na opinião pública, catalisadas por eventos globais, refletem uma visão mais favorável da dissuasão nuclear, ainda que a noção de a Alemanha adquirir seu próprio arsenal nuclear permaneça profundamente impopular. Pesquisas de opinião, como a conduzida pela Kantar Public, revelam que uma maioria significativa dos alemães se opõe à ideia de uma dissuasão nuclear nacional. Esse sentimento predominante destaca os desafios que a Alemanha enfrentaria ao alterar sua postura de defesa. Os requisitos financeiros e infraestruturais para desenvolver um arsenal nuclear independente são formidáveis.
e o apetite político para tal empreitada é virtualmente inexistente. Até mesmo atingir a meta de gastos com defesa da OTAN tem se mostrado desafiador para a Alemanha, ilustrando as complexidades de expandir seus compromissos militares. Além disso, o legado de conflitos passados pesa, com França e Grã-Bretanha tendo se envolvido em guerras com a Alemanha no século XX. O espectro da história levanta questões sobre confiança e conforto entre os vizinhos europeus em relação ao potencial papel da Alemanha na dissuasão nuclear. No entanto, parece que os parceiros europeus geralmente confiam na Alemanha em grande medida, talvez até mais do que a própria Alemanha confia em si mesma. Essa confiança é fundamental à medida que o cenário geopolítico continua a evoluir. Ao considerar a estrutura de segurança europeia mais ampla, também é preciso prestar atenção às perspectivas de nações menores e mais vulneráveis. Os estados bálticos, por exemplo, enfrentam ameaças imediatas e tangíveis da Rússia e priorizam a dissuasão convencional em detrimento das capacidades nucleares. Para países como a Estônia, a ameaça existencial representada pela Rússia exige um foco no fortalecimento dos mecanismos de defesa convencionais, em vez de buscar ambições nucleares. Essa ênfase na dissuasão convencional ressoa com as considerações estratégicas atuais da Alemanha, destacando a importância de uma abordagem equilibrada à política de defesa. Em meio a essas discussões, não se pode ignorar a ansiedade que permeia a sociedade alemã. As recentes eleições e as dinâmicas transatlânticas em mudança contribuíram para uma sensação de inquietação. O discurso sobre dissuasão nuclear, juntamente com as incertezas geopolíticas mais amplas, deixou muitos alemães apreensivos quanto ao futuro. Esse sentimento não é infundado, já que o mundo enfrenta desafios complexos que desafiam soluções fáceis. No entanto, apesar da ansiedade predominante, é crucial evitar conclusões precipitadas ou medidas drásticas, como romper laços com a OTAN ou abandonar alianças transatlânticas. O recente discurso deve ser enquadrado como uma oportunidade para reflexão e diálogo, em vez de um precursor para mudanças radicais. Enquanto navegamos por esses tempos turbulentos, é essencial considerar os possíveis caminhos para a estratégia de defesa da Europa. A noção de compartilhamento nuclear, embora repleta de desafios, convida a uma reavaliação da postura estratégica da Europa e de sua dependência dos Estados Unidos. O cenário geopolítico em evolução exige uma abordagem nuançada que equilibre a necessidade de segurança com as realidades políticas e logísticas do presente. Enquanto a Europa contempla seu futuro, a questão permanece: como o continente pode forjar um caminho que garanta sua segurança, enquanto respeita as diversas perspectivas e contextos históricos de seus Estados-membros? Essa narrativa em desenvolvimento apresenta um vislumbre fascinante das complexidades da geopolítica moderna, onde história, estratégia e percepção pública convergem para moldar o futuro. Ao ponderarmos essas questões, convidamos você a se juntar à conversa. Como você percebe o futuro da estratégia de defesa da Europa? Que papel a Alemanha deve desempenhar na formação da estrutura de segurança do continente? Incentivamos você a compartilhar seus pensamentos e se envolver com esse discurso crítico. Seus insights são inestimáveis à medida que navegamos coletivamente pelos desafios e oportunidades que estão por vir. À medida que esse intrincado diálogo geopolítico se desenrola, nos encontramos em uma encruzilhada, contemplando o futuro da segurança europeia e o papel da dissuasão nuclear dentro dele. Essa conversa não é meramente uma questão de estratégia militar, mas um reflexo da narrativa mais ampla de integração, cooperação e resiliência europeias. Ela nos convida a considerar como as nações, cada uma com suas histórias e perspectivas únicas, podem se unir para forjar um futuro coeso e seguro. O debate sobre compartilhamento nuclear e capacidades de defesa serve como um microcosmo das questões maiores que a Europa enfrenta hoje. Ele nos desafia a pensar criticamente sobre o equilíbrio entre soberania nacional e segurança coletiva, sobre como manter a paz em um mundo onde alianças antigas são testadas e novas ameaças emergem. Para homens americanos com 40 anos ou mais, essa discussão pode ressoar em múltiplos níveis. Muitos viveram momentos históricos marcantes,
desde a Guerra Fria até a queda do Muro de Berlim, testemunhando de perto o poder da diplomacia e da construção de alianças. À medida que a Europa navega por seus desafios atuais, isso ecoa as lições aprendidas nas décadas passadas. Lições sobre a importância da solidariedade, a necessidade de se adaptar às circunstâncias mutáveis e o valor de manter parcerias internacionais robustas. Nesse contexto, o papel dos Estados Unidos permanece um assunto de grande interesse. Historicamente, a América tem sido uma pedra angular da segurança europeia, sua presença sublinhando o vínculo transatlântico que tem sido vital para manter a estabilidade. No entanto, à medida que a Europa considera seu próprio caminho a seguir, a natureza desse relacionamento pode evoluir, provocando reflexões sobre como os Estados Unidos podem continuar a se engajar de maneira significativa com seus aliados europeus. O conceito de uma capacidade de defesa europeia independente, embora não sem seus desafios, representa um potencial deslocamento em direção a uma maior autossuficiência. No entanto, também levanta questões sobre até que ponto a Europa pode ou deve se desvincular de alianças tradicionais. Como observadores americanos, há uma oportunidade de refletir sobre a natureza em evolução das dinâmicas de poder global e as maneiras como as nações podem colaborar para enfrentar desafios compartilhados. Em última análise, o discurso em torno da estratégia de defesa da Europa é emblemático de um mundo em fluxo. Um mundo onde suposições de longa data estão sendo reavaliadas e novos paradigmas estão emergindo. Isso nos encoraja a permanecer engajados, a buscar compreensão e a contribuir para um diálogo que transcende fronteiras. Ao concluirmos essa exploração, deixamos você com uma pergunta instigante. Em uma era de incerteza e mudança, como as nações podem colaborar melhor para garantir um futuro pacífico e seguro para todos? Convidamos você a ponderar essa questão, a compartilhar suas perspectivas e a se juntar a nós nessa conversa contínua. Seu engajamento é crucial, pois juntos nos esforçamos para construir um mundo que reflita nossos valores e aspirações compartilhados. Se você achou essa discussão esclarecedora, considere se inscrever em nosso canal para mais insights sobre o complexo e sempre em evolução mundo das relações internacionais. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos explorar esses importantes tópicos com você em vídeos futuros.